E aí pessoal, bem-vindo à segunda parte desse vídeo a respeito do Pé Grande. E hoje eu vou falar do encontro que os Warren, os Warrens tiveram com o Pé Grande. Não foi com fantasmas, não foram com demônios, mas com o Pé Grande. Logo após a vinheta. Os caçadores de fantasma famosos Ed e Lorraine Warren são muito conhecidos por casos aterrorizantes envolvendo fantasmas, entidades do mal, demônios. Mas há um caso estranho que você nunca verá nos filmes de invocação do mal. A época que Lorraine Warren conheceu um pé grande. Em seu livro Ghost Hunters, publicado em 1989, Ed e Lorraine Warren descrevem alguns dos seus casos mais aterrorizantes. Só que, escondido entre as histórias de terror envolvendo fantasmas, demônios, há um arquivo de um caso muito interessante, diferente de qualquer outro no catálogo dos Warren. E não é uma história assustadora, na verdade, é meio triste, intitulada simplesmente Pé Grande, e coberta por apenas 8 páginas. Essa história de Ed e Lorraine Warren é amplamente esquecida, embora seja ao mesmo tempo muito divertida e apresente algumas ideias bastante inovadoras para a pesquisa paranormal na década de 1980. O arquivo começa com uma citação de Lorraine. Nunca prestamos muita atenção às histórias sobre o Pé Grande. Eu não diria que os rejeitamos como fictícios, mas o Pé Grande não tinha muito interesse por investigadores psíquicos. Isso mudou em uma primavera, quando estávamos dando palestras no Tennessee, e um repórter do Elk Valley Times nos contatou e nos contou sobre algumas pessoas nas montanhas que insistiam que algo estava ameaçando seus filhos. Em uma manhã de nevoeiro, pouco antes de embarcar em uma excursão de 4 dias, Ed e Lorraine foram para a zona rural do Tennessee, a fim de encontrar com um grupo de pessoas assustadas que buscavam ajuda com um problema muito estranho. Algo que habitava a floresta local estava atrás de seus filhos. Um dia antes de os Warrens chegarem lá, uma mulher afirmou que um enorme homem macaco havia se aproximado de seu filho de 2 anos e tentou agarrá-lo pelo braço. Lorraine não acreditava exatamente nas histórias, mas nunca viu a pobreza tão crua. Seu sentimento de culpa a levou a entender as alegações das testemunhas e ajudar a aliviar seus medos. Pouco tempo depois, ela se viu seguindo-os pelo bosque, subindo morros íngremes e descendo pelos desfiladeiros, em busca do monstro lendário. Como caçadora de fantasmas, não era exatamente o tipo de investigação a que estava acostumada. Horas depois, exausta das horas de caminhada e frustrada com o que parecia ser uma perda de tempo, antes de uma turnê de palestras movimentada, Lorraine fez uma pausa perto de uma árvore. De repente, sua mente brilhou com uma imagem mental de uma grande criatura, uma fusão de homem e macaco, com braços longos e cabelos desgrenhados. Seu rosto era como de um homem das cavernas, mas seus olhos eram gentis e brilhavam com inteligência. Lorraine sabia que era o Pé Grande. Enquanto se concentrava no ser, ela percebeu que a criatura estava a apenas 10 metros dela, escondida no mato, e ele estava com dor. Lorraine sabia disso porque o Pé Grande estava falando telepaticamente com ela, com sua mente. Ele estava machucado, diz o capítulo. O pé peludo do animal ainda jorrava sangue. Durante suas viagens naquele dia, ele de alguma forma machucou o pé. Com medo de que sua lesão o impedisse de retornar à sua caverna secreta, a criatura agora projetava um grande medo. O Pé Grande sentia a falta da sua família, e temendo a morte ou captura pelos humanos que o procuravam, sentia-se preso e isolado, e estava com medo por sua vida. Lorraine começou a enviar mensagens telepáticas para o Sasquatch, explicando que ele havia aterrorizado o assentamento, tentando sequestrar um de seus filhos, mas Bigfoot balançou a cabeça, respondendo que ele pretendia apenas fazer amizade com a criança. Os jovens não têm preconceitos de adultos, disse ele a Lorraine. Então ele sentiu que talvez pudesse se explicar para a criança, assim como se explicava para Lorraine. Ansiosa por ajudar,
Lorraine começou a tremer de ansiedade enquanto abafava o grupo de caminhadas, necessitando de total concentração para se comunicar com o Pé Grande, por quem sentia um amor maternal. Enquanto se aproximava do mato, projetando imagens do curativo no pé do Sasquatch, ela falou baixinho com a fera, esperando acalmar o Pé Grande o suficiente para se aproximar dele. Eu estou indo para você, ela sussurrou mentalmente, e vou ajudá-lo, serei sua amiga. De repente, o som do megafone soou, interrompendo sua concentração e assustando o Pé Grande, que fugiu para a floresta. Um dos membros do grupo de caminhada tocou a buzina como uma forma de piada, assustando Lorraine e assustando o Sasquatch. As imagens mentais de Lorraine ficaram frenéticas. A dor lacinante da lesão no pé do Sasquatch quase foi demais para aguentar. Ele estava correndo o mais rápido que podia, mancando ladeira acima, tremendo de medo e exaustão. Então as projeções desapareceram. O Pé Grande se foi. Lorraine passou os próximos 20 minutos seguindo uma trilha de sangue, mais vermelho e mais viscoso que o sangue humano, até a beira de um penhasco, mas nenhum sinal da criatura foi encontrado. E assim, o capítulo do caso termina, com o aparente suicídio do Sasquatch. É um final triste para o que é possivelmente a investigação mais estranha dos Warren, embora o monstro da lata de lixo do Parque Estadual chegue perto. Mas a história não termina aí. Em um intrigante adendo à história, o demonologista Ed Warren entra em cena para oferecer seus próprios pensamentos sobre o Bigfoot, que são muito interessantes para um caçador de fantasmas da época. Acredito, afirma Ed, que o Pé Grande seja uma tulpa, uma projeção mental. O mesmo acontece com o monstro Lago Ness e muitas outras criaturas do tipo. Nos termos mais simplistas, Ed está dizendo que o Bigfoot, o Pé Grande, é um fantasma. Décadas antes da maioria dos pesquisadores paranormais centrados em fantasmas terem entendido a ideia. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Ela não foi uma história assustadora. Pelo contrário, na verdade foi uma história bem triste, não é? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. E não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de ativar o sininho para novas notificações e compartilhe com quem também gosta desse tipo de conteúdo, principalmente sobre os Warriors. É isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima.